Eu ouvi a minha infância inteira que eu não podia gostar de caminhão. Então eu fui treinado pra não gostar de caminhão. E aí eu comecei a viver aquilo no meu dia a dia, eu comecei a gostar muito daquilo. E veja, o pai não deixava eu entrar no caminhão pra dirigir. Porque era um desafio pra mim entender da estrada. Tu sabe como é que é um gestor que entende da estrada e que não entende? Eu acho que o principal que eu tenho visto, além de, claro, não existia às vezes não existia, em geral, a capacidade de conhecimento técnico na área mesmo. A pessoa começa transportador e vai indo aos trancos e barrancos. Mas eu acho que um ponto principal é a mentalidade. Porque se tu não muda a tua cabeça... Porque qual foi o primeiro momento lá? Quando eu era um roqueiro de banda, viciado em videogame, que dormia às vezes de dia pra ficar jogando videogame de noite, e eu fui lá e assumi uma empresa familiar. Então assim, eu não tinha credibilidade nenhuma, ninguém acreditava que ia dar certo. É a primeira vez que eu tô falando como entrevistado, né? Então é uma oportunidade também de contar a minha história, porque o pessoal precisa conhecer também quem tá por trás, né, do perfil. A gente compartilha muito conteúdo buscando entregar valor pros transportadores, mas a história às vezes precisa ser contada mais rápido. Então, pra eu contar a minha história no transporte, eu tenho que contar um pouco a história do meu pai, que começou a Edine, né? Meu pai é caminhoneiro, saiu do interior. Ele já começa com alguns desafios, né? Alguns desafios de gestão, de dificuldade na lida do dia a dia ali, gestão do motorista, gestão dos abastecimentos, né? Então, eu lembro que ele já começou a ter as dificuldades que a gente vê que acontece hoje com o transportador, né? Começa pequeno e começa a crescer, ele começa a procurar gestão e não sabe direito o que fazer, né? Só que em paralelo a isso, né? Falando assim a história do meu pai, ele tinha um problema da vida dele que era... Que muitos caminhoneiros têm, não tô falando todo mundo, tá, gente? Então, em 2012, meu pai foi assassinado, ele foi encontrado morto, foi torturado durante algumas horas e ali que começou a minha trajetória como empreendedor, vamos dizer assim. Empreendedor eu já tava ali porque eu tava fazendo uma pós em games. E aí eu fui fazer a pós em games e eu não entendia nada de design nem de programação. Eu percebi que eu era empreendedor bastante ali. Tinha muito forte isso de honrar o legado. Então quando um herdeiro, um sucessor vem pro negócio, eu acho que ele tem que entrar de cabeça no negócio. E ali foi um momento que hoje muito do que eu tô vivendo e fazendo, ensinando o transportador, nasceu daquele período que eu fiquei praticamente assim, sem saber pra onde ir, porque também não tem conhecimento, não tinha na época sobre transporte, né? Sobre como administrar o transportador, como fazer, como é que faz. Ficava olhando os caras, como é que eles se comportam, o que eles falam, como eles pensam, e aí tu começa a ver, olha, eu acho que dá. Eu acho que ele fez, eu acho que eu consigo também. E é uma dor que eu senti forte, né? Então eu sei que o transportador tem que todo dia tem alguém começando no transporte, alguém saindo, porque eu errei muito sem precisar, né? Então vamos lá. Não existe ter o cara que tem uma vida privada de vícios e ele vai ter uma empresa cheia de virtudes, né? E eu vivi isso na prática, aí eu achei que eu tava tipo, sou o fodão agora, sou o cara, sou o melhor do mundo. E ali eu comecei a ir mal, ali eu caí. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seja Águia Cast. E o nosso convidado de hoje é muito especial, tem um entendimento absurdo e espetacular no segmento do transporte. Então vou deixar que o Luiz apresente ele para vocês e já a gente começa com uma história incrível. Olá, muito bem-vindos. Então vou falar aqui sobre o nosso convidado. Tony Bernardini é empresário, mentor e comunicador especializado no setor de transporte rodoviário de cargas. CEO da Edine Transportes, fez sua transportadora crescer 10 vezes nos últimos 4 anos e é fundador da Trajeto, primeira escola de negócios para transportadoras feita de transportador para transportador. Criador do movimento O Novo Transporte, Tony tem o objetivo de transformar o transporte por meio da educação. Também é superintendente de comunicação e marketing do SETSERGS, um dos maiores sindicatos patronais de transporte do país, e professor na Antônio Menegatti Faculdade. Host do podcast Café com Tony, é criador de conteúdo reconhecido nacionalmente por suas entrevistas com grandes empresários do transporte e por sua capacidade de traduzir a gestão de transportadoras em ações diretas de forma leve e bem-humorada. Muito bom, Tony. Satisfação aí ter você aí com a gente hoje no podcast. Muito bom. Fala bem, Luiz, hein? Vou roubar o Luiz para ser meu co-host lá, Paulo. Muito obrigado. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Tony. É uma honra tê-lo aqui. Eu tenho certeza que o seu conhecimento vai agregar na vida das pessoas. E vamos começar do início, né? Hoje você tem o Café com Tony, entrevistando muitas pessoas, mas hoje estamos de lados opostos. Então, eu queria que você contasse pra gente como foi o seu início no transporte, se você nasceu com uma família de caminhoneiros, que a história sempre é muito bem-vinda. Bacana. Eu brinquei aqui que é a primeira vez que eu tô falando como entrevistado, né? Então, é uma oportunidade também de contar a minha história, porque o pessoal precisa conhecer também quem tá por trás, né, do perfil. A gente compartilha muito conteúdo buscando entregar valor para os transportadores, mas a história às vezes precisa ser contada mais rápido que num vídeo de 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Então, para eu contar a minha história com transporte, eu tenho que contar um pouco a história do meu pai, que começou a Edine, né? Meu pai é caminhoneiro, saiu do interior, eu moro numa cidade, pessoa chamada Agudo.
Nós vamos botar Agudo no mapa agora aqui, no transporte. Vamos. Agudo é uma cidade de 17 mil habitantes, perto de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. E o meu pai nasceu no interior de Agudo, então é mais interior ainda, tem pouca gente lá. Ele saiu de lá em 78, mais ou menos, depois da família desfazer uma madeireira que tinha lá, e aí ele pegou um dos caminhões que sobrou e foi tentar a vida, né? Ele sempre contava que o sonho dele era ser caminhoneiro desde criança, né? Assim como muitos precursores aí de transportadoras que começaram no caminhão, né? E ele saiu de lá e começou essa jornada como autônomo, né? Então, nisso ele conheceu minha mãe, a gente nasceu minha irmã, que é 5 anos, 4 anos e pouco mais velha que eu. Depois em 91, ele vem a criar o CNPJ da Edini Transportes. Na época ele tinha 2 truques, um 1620 e um 1113, se eu não me engano. Não sei se era um 1113, o Daniel lá, o gestor de frota, sempre me corrige, eu sempre erro esse caminhão, acho que é 1113. Ali ele começou com uma transportadora mesmo, né? Então, mas sempre com essa mentalidade, essa pegada do transportador autônomo, né? E ali na década de 90 ele começa então a trabalhar em Agudo mesmo, né? Nossa família vem de Sobradinho, uma cidade próxima lá. E ele começa a transportar arroz de um grande engenho que tem ali até hoje, né? São nossos clientes da Dicof Alimentos, arroz Rei Arthur. Pessoal, comprem arroz Rei Arthur, gente. O melhor arroz que tem. Não, tem vários arroz bons, tá? O deles é um dos ótimos aí também. Começou nesse transporte do arroz, fazia São Paulo, começou a fazer Minas, aí comprou carreta, aí termina a década de 90 com 2 carretas, 2 conjuntos, né? E aí, na década ali de 2000 a 2010, ele começou a crescer, a comprar mais caminhões e termina essa década com 5 conjuntos, né? Ali ele já começa com alguns desafios, né? Alguns desafios de gestão, de dificuldade na lida do dia a dia ali, a gestão do motorista, a gestão dos abastecimentos, né? Então, eu lembro que ele já começou a ter as dificuldades que a gente vê que acontece hoje com o transportador, né? Começa pequeno e aí começa a crescer, ele começa a procurar gestão e não sabe direito o que fazer, né? E do outro lado, né, em outra timeline da vida, tava eu, né? Que nasci em 87, tenho 37 anos hoje. E na época, ali, década de 90, eu era criança lá na cidade, eu gostava muito de esporte, essas coisas, sempre fui bem esportista, assim. Aí depois, quando fiquei adolescente, virei roqueiro, mais rebelde, assim, tinha banda. Normal. Meu objetivo era ser rockstar, né? Ali dos 12, quando a gente começou, 12 anos, começamos a banda. Eu tinha 12 anos, começamos a banda, uma banda durou praticamente 10 anos. Não tinha 12, tinha 14. A banda durou 10 anos e sempre com aquele sonho, nem pensava em transporte, né? Eu quero ser roqueiro. E aí, sempre ouvindo também do pai com as dificuldades, muito no sentido da segurança, eu acho, né? E hoje é da mesma forma. Sempre me falava, não vai mexer com transporte, não vai mexer com caminhão, é muito perigoso, tu não fica em casa. Ele não conseguia também ver o transporte como um negócio, né? Ele via como o caminhão e tu trabalhar em cima do caminhão, né? E ele brincava muito comigo, tipo, se tu quer trabalhar com transporte, eu vou te entregar uma cartela de rebite numa mão e os boletos na outra, tu vai trabalhar. Eu disse, não quero isso aí. Brincadeira, né? Ninguém nunca tomou rebite lá na empresa. E aí a nossa história no transporte, né, ela se cruza no sentido de eu ter convivido com a empresa, pequena empresa, o pai crescendo, as dificuldades ali e também as alegrias, né, do crescimento de uma transportadora, sair lá de 2 truques para 5, parece não ser muito, mas quem trabalha no transporte sabe que é bastante coisa também, né? É uma dificuldade crescer do zero, né? Então a gente conviveu como família há muito tempo, fazia o CTE na mão lá, ajudava como podia, né? Ia no banco pagar os boletos, aquele sistema antigo.
Só que em paralelo a isso, né, falando assim a história do meu pai, ele tinha um problema da vida dele que era, que muitos caminhoneiros têm, não tô falando todo mundo, tá, gente? Presta atenção, não pode nem ter corte aqui. Alguns caminhoneiros, eles têm aquele negócio de ter amante, aquelas coisas assim, né? E meu pai se envolveu com uma pessoa errada nesse processo. Então ele veio se separar em função disso da minha mãe em 2008. A gente passou por um processo muito difícil de 2008 até 2010, 2011, separação, por causa dessas coisas que ele acabou fazendo. E essa pessoa que ele tinha um relacionamento não se contentou só com a separação dele, passou a ameaçar ele de várias coisas, né? A nossa família de várias coisas, e acabou, de fato, em 2012, encomendando o assassinato dele. Então, em 2012, meu pai foi assassinado dentro do prédiozinho lá que a gente tem até hoje lá, que é um galpão, assim, né? Onde tem oficina. Ele foi encontrado morto, foi torturado durante algumas horas e foi encontrado morto. E ali que começou a minha trajetória como empreendedor, vamos dizer assim, porque eu, na época, tinha me formado em publicidade e propaganda, estava em 20 e poucos anos. 23. Tinha me formado em publicidade e propaganda, não, 24 eu tinha, 24 para 25. Tinha me formado em publicidade, a minha carreira naquele momento estava indo para o lado, eu gostava de escrever sempre, né? Hoje meus conteúdos são basicamente quase todos, assim, alguns eu tenho ajuda da agência, mas sempre passa pelo meu crivo, né? Então, até pouco tempo atrás era só eu que fazia, agora a gente tem agência. Foi uma habilidade que eu resgatei lá de trás, mas o que eu gostava era de ser redator, né? Então eu tava muito mais numa vontade de ir embora do Brasil na época. Eu queria estudar fora, queria trabalhar fora, queria trabalhar na área de games. Aí eu vi que a área de games só tinha fora do Brasil, muito forte, né? No Brasil ainda é pequeno. E a veia empreendedora já estava ali, porque eu estava fazendo uma pós em games. E aí eu fui fazer a pós em games e eu não entendia nada de design nem de programação. Eu percebi que eu era empreendedor bastante ali, porque comecei a organizar o meu colega que era designer com o programador para nós abrir uma empresa de games, né? Só que num fatídico domingo, dia 30 de setembro de 2012, eu recebo a ligação da minha irmã falando, mano, mataram o pai. E essa é uma notícia que eu acho que ninguém que tem uma vida minimamente normal consegue entender quando recebe, né? Então, a gente, uma família de classe média lá do interior, ter o pai assassinado. Tanto que o assassinato do pai, acho que nem sei se teve algum depois lá na cidade, né? Se teve, foi 1 ou 2 daí coisa de tráfico, essas coisas, né? Mas não de uma pessoa que era notória na cidade, né? Foi nesse período, então, que você se viu obrigado a entrar no transporte para cuidar dos caminhões? Basicamente foi isso? Foi, Paulo, assim, no início parecia que era obrigado, mas hoje quando eu faço uma reflexão, eu lembro que quando a minha irmã falou pra mim, até eu assimilar, né? Uhum. E logo veio pra mim o que a gente conhece como intuição, né? Veio aquele estalo de dizer, cara, vai tocar a transportadora. Então, ali do dia que a minha irmã me ligou e eu peguei, arrumei minhas coisas, fui pra Agudo, junto com ela, pra gente enterrar o pai, fazer todo esse processo, né? E dali eu nem voltei pra Porto Alegre mais. Eu já fiquei em Agudo e vou tocar e vou levar pra frente, porque tinha também muito forte, assim, a Edine é o nome do pai, Edger Bernardini, né? Edine. E tinha muito forte isso de honrar o legado e também, de certa forma, por mais foi um processo muito doloroso pra gente, mas tinha ali uma oportunidade também de começar um negócio com uma estrutura que já estava funcionando, né? Então,
quando eu olhei para a situação, eu disse, não, é isso aqui que eu tenho que fazer. Muita gente, daqui a pouco ia vender, né? Vamos vender tudo, cada um segue sua vida. Mas eu tive muito forte aquela missão de levar o negócio adiante. E aí eu comecei no transporte desse jeito. Então além de eu não saber nada, eu tinha que lidar eu e minha família, nós tínhamos que lidar com essa investigação da morte dele, que no fim das contas, assim, todo mundo que era próximo dele sabia das ameaças que ele estava sofrendo. Então a polícia investigou e rapidamente entendeu o que tinha acontecido, buscou os responsáveis, prendeu a mandante do crime. Depois, assim, para encurtar a história, que o pessoal sempre fica, às vezes, curioso, o que aconteceu, né, com a questão da morte dele. Depois de várias vezes que prenderam a mandante do crime, prenderam os outros 3 envolvidos, soltaram, essas coisas de justiça, né, cede prazo, não pode deixar preso, aí sai, volta. Em 2023, 11 anos depois, teve o julgamento e, de fato, ela foi condenada a 18 anos de prisão, que depois foi aumentado para mais tempo, não me lembro se é 24 ou 26 anos. E assim, não traz ninguém de volta, né? Então, a gente teve sempre muita sobriedade, eu diria, em lidar com essa situação, porque também a gente tinha muito medo de, enfim, tentarem fazer alguma coisa contra a nossa família também, né? Mas não aconteceu isso. Então, dentro desse cenário, eu comecei no transporte. Fiz todo esse preâmbulo para explicar, né? E ali foi um momento que hoje muito do que eu tô vivendo e fazendo, ensinando o transportador, nasceu daquele período que eu fiquei praticamente assim, sem saber para onde ir, porque também não tem conhecimento, não tinha na época sobre transporte, né? Sobre como administrar uma transportadora, como fazer, como é que faz uma gestão de pneu, talvez tinha alguma coisa, mas eu não conseguia acessar. E aí a primeira chave assim que teve foi em 2013, que eu fui buscar um rodotrem junto com o Daniel em Caxias, na guerra. E aí a gente ficou lá esperando, porque deu um problema, não estava bem pronto, não sei, nós ficamos 2, 3 dias lá esperando. E aí eu li aquele livro O Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Marcelo Telles. Eu li quase todo ele naqueles 2, 3 dias ali, porque não tinha o que fazer, né? Fiquei lendo o livro ali. E lá eles falavam muito sobre aprender com os melhores, aprender com quem estava fazendo, o jeito Ambev, né, de fazer as coisas, de procurar. A Ambev fazia muito disso da cultura deles, de ir nas outras cervejarias, ver como é que fazia, ir para fora, estudar nas outras cervejarias. E aquilo me inspirou. Dali eu fui estudar um pouco na Fundação Estudar, que é uma fundação deles, né, da 3G Capital, que é da Ambev. Na Fundação Estudar eu descobri essa vocação por ensinar também, então eu fiz os cursos e depois eu comecei a ser facilitador, que é uma espécie de professor, né, dos cursos. Na época a Fundação Estudar estava com uma estratégia muito forte de interiorização dos cursos, então final de semana tinha que ter um candidato para ser facilitador em Santa Maria, outro dia em Pelotas, em Rio Grande, Passo Fundo. Então eu fui para essas cidades na missão assim de ensinar outros jovens na época, né? E aí isso também me ajudou a ir formando essa veia empreendedora, né? É muito interessante como essa cicatriz, né? Essa dor do passado acaba trazendo à tona e gerando em você esse propósito, esse senso de pertencimento, né? Claro, com o falecimento do seu pai, e você se viu ali com a empresa a ser tocada, né? E aí essa questão da cicatriz, ela te gerou um senso de pertencimento e de propósito. E aí o que o seu pai não sabia e teve um conhecimento e entendimento empírico ali, né? Errando e acertando. Aí você também pegou uma empresa e foi errando e acertando, e hoje você ensina isso e transmite isso para outras pessoas para que não passem por esses erros e acertos que tu passou. Então você meio que entrega o caminho das pedras da gestão, enfim, de pequenas empresas, né? Eu não sei
se eu tô adiantando já algo nesse sentido, mas lendo a tua bio, a gente percebe, vimos ali que tu dá essa mentoria, né? E aí, então, tu traz essa questão de fazer, trazer para os outros aquilo que você não teve, né? Um beabá ali de como fazer de fato, né? Eu vejo, sinceramente, é uma oportunidade de mercado que eu vi. Olha, não existe ninguém falando sobre transporte. E é uma dor que eu senti forte, né? Então eu sei que o transportador tem, porque todo dia tem alguém começando no transporte, alguém saindo. E tá conectado com isso, de eu não ter tido esse aprendizado lá atrás, né? Porque eu errei muito sem precisar, né? Então esse conhecimento não tava lá, porque mesmo que tu vá para uma fundação estudar, tu tava aprendendo sobre liderança, sobre um pouco de gestão, mas tu não está aprendendo sobre o dia a dia, né? Então é bem nesse sentido de ajudar quem realmente precisa ser ajudado, né? Que é o pequeno transportador, o médio até a gente consegue ajudar, mas é bem nesse sentido, cara. Mas assim, eu acho que o principal que eu tenho visto, além de, claro, não existir às vezes não existir, em geral, a capacidade de conhecimento técnico na área mesmo. A pessoa começa transportadora e vai indo aos trancos e barrancos. Mas eu acho que um ponto principal é a mentalidade. Isso é um papo que eu até brinco, parece que é meio coach, né? Eu falo, pessoal, quando eu vou dar aula sobre mentalidade e liderança, eu sempre falo, olha, não é aula de coach barato. É porque se tu não muda a tua cabeça... Porque... Qual foi o primeiro momento lá, quando eu era um roqueiro de banda, viciado em videogame, que dormia às vezes de dia para ficar jogando videogame de noite, e eu fui lá e assumo uma empresa familiar. Então assim, eu não tinha credibilidade nenhuma, ninguém acreditava que ia dar certo. A minha mãe e a minha irmã, elas apoiavam, mas eu acho que no fundo elas olhavam, não vai dar certo isso aí, esse cara não... E essa mudança que eu consegui fazer em mim, né, na minha pessoa, não foi só conhecendo sobre transporte, sobre gestão de diesel, sobre gestão de manutenção, sobre comercial. Foi aprendendo foi tendo essa vontade de mudar e de crescer e olhar para os outros, né? Eu comecei a frequentar o sindicato também em 2016, que foi também assim uma mudança absurdo, assim, nessa construção. E tu começa a olhar, eu ia lá para estar junto com os melhores, né? Onde é que estão os melhores do Rio Grande do Sul, né? Estão no CETSERGS, lá no Sindicato Transportador. Aí eu lá sentava na mesa aqui, que nem nós estamos, com os caras que tinham 500 caminhão, 1000 caminhão. Aí ficava só ouvindo, né, velho? Ficava olhando os caras... Como é que eles se comportam, o que eles falam, como eles pensam, e aí tu começa a ver, olha, eu acho que dá. Eu acho que ele fez, eu acho que eu consigo também. E a mentoria tem muito disso, assim, eu vejo que a pessoa ela tem que olhar o Tony lá e não ver o Tony como, o mentor, o Instagram lá, não como uma celebridade, mas como um cara comum que acreditou e foi atrás. Claro que isso tem uma entrega muito grande, né? Um sacrifício muito grande de ir atrás do conhecimento, é curso final de semana, é aula, faculdade. Depois eu fiz pós-graduação ali também, consegui estudar em um sonho que eu tinha, que era estudar fora, depois eu cumpri. Não era bem como eu pensava, né? Eu pensava fazer um MBA em Harvard, assim. Esse eu acreditei, esse eu não consegui. Esse foi além além da minha... Não, o Harvard tem um negócio chamado GMAT, cara, pra passar. Cara, não é bem assim pra passar, é muito difícil. Mas ainda dá tempo. Acho que isso, não sei não se vai acontecer. Mais difícil que crescer uma transportadora, o tanto que tu cresceu a tua? É verdade. O problema é que tem que sentar e estudar, né, cara? E o cara é agitado, quer trabalhar, quer fazer as coisas. Quando a gente fala também visando a sua história e avaliando as histórias de outros transportadores, muitos deles também passaram por esse processo da sucessão de forma abrupta, digamos assim. Então, não tinha um planejamento, não tinha um preparo e muitos deles também não imaginavam e não se viam no transporte. Hoje, para quem está nos assistindo, você acredita que
pode haver sucessão de filhos que, de certa forma, tem uma rejeição com o transporte, que essa mudança, depois que você tá lá, você vê o negócio de frente, você pode criar um amor por aquilo? Eu acho que sim. Porque, assim, eu ouvi a minha infância inteira que eu não podia gostar de caminhão. Então eu fui treinado para não gostar de caminhão. E aí eu comecei a viver aquilo no meu dia a dia, eu comecei a gostar muito daquilo. E veja, o pai não deixava eu entrar no caminhão para dirigir. Então foi uma barreira muito grande para mim entrar no caminhão e aprender a dirigir. Depois eu cheguei até a fazer a carteira E, fui para a estrada com os motoristas, porque era um desafio para mim entender da estrada. Tu sabe como é que é um gestor que entende da estrada e o que não entende. Com certeza. O que não entende, tu consegue dobrar ele de tudo que é jeito. E era o que acontecia comigo. Então, um dos meus desafios no início era tu, enfim, querer fazer uma coisa na empresa e barrava no motorista, que ele dizia que não dava, né? Então, o meu primeiro desafio, aquela vez, eu decidi ir para a estrada, porque acontecia muito, assim, do cara me dizer que, vamos supor, o cara pegou uma viagem para Minas Gerais e ele dizia que não dava para fazer em 3 dias, vamos dizer assim. Uhum. E outro fazia em 2, aí também fazia errado porque não dormiu à noite, mas aí tu não tinha um parâmetro, não entendia o que era possível tu pedir pro motorista também, né? Hoje tem a lei do descanso, isso e aquilo, não vou nem entrar nesse assunto, mas tu não tinha o parâmetro para comandar o cara, porque tu liderar é comandar, né? Hoje até é feio dizer que tu vai mandar em alguém, tu vai pedir, ninguém mais manda, só pede, né? Mas tu é o comandante, tu como líder, tu é o comandante do barco. A liderança, ela surge lá atrás dos vikings, que o líder era o líder era o cara que guiava o barco. E é assim até hoje, né? Então, hoje tem vários discursos aí de igualdade e horizontalidade e tal, e realmente tem que ter, né? Eu acho que no passado também os empresários eram demais, assim, top-down, de mandar e obedecer, mas é o líder que inspira e que dá caminho, né? Então, quando um herdeiro, um sucessor vem pro negócio, eu acho que ele tem que entrar de cabeça no negócio. E o que a gente vê é que alguns herdeiros recebem uma área lá da empresa, quando a empresa é grande, e estão completamente descolados da realidade do negócio, né? A pessoa vai tocar a área lá de RH, por exemplo. Ela vai conhecer uma partezinha do processo. E o herdeiro, no meu entendimento, deveria entender e passar por todos os processos da empresa. E, principalmente, ele tem que desenvolver esse amor ali dentro. E se ele não desenvolver, ele tem que sair. Porque alguém que não ama o negócio não vai dar certo. Não existe uma empresa dar certo com uma pessoa que não gosta do negócio. Imagina tu acordar de manhã e pensar, putz, eu tenho que ir pra empresa. Uma merda. Não dá, entendeu? E tu tem que ir... os liderados percebem Com quando certeza. a pessoa que está à frente também não tem o perfil, não tem a querência de estar ali, né? Com certeza. Ele é o primeiro a sentir. Eu falo, pessoal, os teus liderados, eles vão olhar pra ti, tu é o exemplo pra tudo. Se tu falar palavrão, eles vão falar palavrão. Os meus lá na empresa, todo mundo fala, porque eu falo demais. É um erro que eu tenho, inclusive. Mas fala palavrão. Se tu for um reclamão, como é que vai ser teu funcionário? Vão ficar reclamando. Eles vão copiar o que tu faz, porque tu é a inspiração, tu é o espelho, tu é o modelo ali. E eu demorei muito para aprender isso. Eu tive um perfil, acho que é legal, eu vou falando e vou contando o restante da história aqui. Eu tive muitas resistências com gestão, assim. Eu não acreditava em missão, visão e valores, eu não acreditava que, para mim, tem que botar uma pessoa dentro da empresa, mas é mais um custo e como é que eu vou tirar? E pessoa, quando tu encara uma pessoa como um ROI dentro do teu negócio, olhar para ela, olha, essa pessoa aqui, ela vai custar 3 mil, 5 mil, 10 mil. Quanto que ela vai devolver para a companhia? Ela tem que devolver proporcional ao salário dela. Em agilidade, em negócio, se for comercial é fácil, né? Porque é negócio, mas vou botar uma pessoa no financeiro lá para cuidar do contas a pagar, qual é o ROI dela?
Bom, se eu tô, por exemplo, atrasando meus boletos, pagando juros, só o ROI de eu não pagar juro, ter uma pessoa lá cuidando, já é um retorno sobre o investimento, né? Então eu não tinha muito essa mentalidade. E eu tinha muito assim, eu pensava, e tem muita gente que fala isso pra ti, isso é uma armadilha quando tu é empreendedor. Ah, mas tu é o dono. Tu faz o que tu quiser, tu é o dono. Essa é a maior mentira que existe. Se tu é o dono, tu vai fazer o que é necessário para a companhia, o que é necessário para a empresa. Tu é a imagem do negócio. Não tem essa, tu vai fazer o que tu quiser. Tu pode ter as tuas atividades, né, na tua descrição do teu dia a dia, o teu esporte que tu pratica, a bebida que tu bebe em casa, se tu bebe, se tu não bebe, se tu fuma charuto. Enfim, o que tu fizer dentro da tua vida privada é da tua vida privada. Mas aquilo ali também interfere dentro do teu negócio. Então, vamos lá. Não existe ter o cara que tem uma vida privada de vícios e ele vai ter uma empresa cheia de virtudes, né? E eu vivi isso na prática depois também, quando eu fui pro sindicato, eu fui aprender, comecei a evoluir a empresa. A gente saiu daqueles 5 caminhões para 20, assim, no final da década de 2010 para 2020. A empresa começou a ganhar corpo. Eu consegui contrato numa multinacional. Aí eu achei que eu tava, tipo, sou o fodão agora, sou o cara. Sou o melhor do mundo. E ali eu comecei a ir mal. Ali eu caí. Naquela época, contei hoje no almoço, pessoal, ali... Foi o segundo momento, assim, de ruptura, sabe? Teve aquele primeiro da morte do pai, daí pega a empresa, começa a evoluir dentro do que era possível, né, para ela, dentro da minha dimensão ali também como pessoa. E aí quando eu consigo crescer ela um pouco, começa a andar e a ter uma perspectiva de ser uma empresa maior, uma empresa grande, eu comecei a ter uma vida... Pegou ali na pandemia, ali. E aí, ali eu tinha as festas clandestinas, tinha essas... E eu virei a minha vida do avesso naquela época ali, porque eu comecei a me achar. Então, comprei carrão, festa clandestina, bebida, coisa arada que acontece nessas festas, né? E aí, bicho, Deus veio e me deu, assim, a fatura de novo... Foram 3 meses e 4 meses nessa vida. Mas eu sempre falo, um autor que eu gosto muito é o Antônio Meneghetti, que é da faculdade lá que eu dou aula. Ela é uma faculdade não muito conhecida, mas ela mudou a minha vida assim também. E tem uma coisa que ele coloca lá que é muito verdade, né? O líder, ele sempre, quando ele tá vencendo, ele tem que estar com a atenção redobrada, porque é ali que tu começa a deslizar, porque daí tu começa a pensar, puta, eu conquistei isso até aqui, agora eu posso fazer isso, agora eu posso... E eu lembro que eu tava com essa mentalidade, não, conquistei e agora eu vou aproveitar minha vida. E aí Deus veio e me deu uma fatura bem grande, assim. Eu peguei um Covid no Carnaval de 2021, na segunda onda que teve aquela cepa forte, e eu praticamente morri dentro de casa. Eu apaguei sem ar, minha saturação tinha caído lá não sei se vocês lembram, na época que tu controlava a saturação, né? Eu tava já no limite para ir pro hospital, já tava 10 dias em casa mal, minha saturação caiu de 92 para 78 de uma hora para outra, assim. Eu comecei a passar mal, eu tive a sorte que Deus levou um amigo meu na minha casa, que estava na linha de frente do combate ao Covid. Ele foi lá para me ver, me ligou, vou aí TV e tal, e como é que tá? Tá, chega aí, mas eu tô indo, tô meio ruim, mano. Quando ele chegou, eu apaguei. Depois eu pesquisei lá, é o que antecede tu ter uma parada respiratória, né? Eu apaguei, desmaiei, tava sem ar, sem respirar. Ele conseguiu me reanimar ali e a gente foi para o hospital. No hospital, eu comecei a desmaiar de novo, até que eu senti uma enfermeira passando perto de mim, assim, eu tava sem enxergar, inclusive.
O sistema tinha desligado a minha visão, assim, né? Meu corpo. E eu senti que ela passou, eu me agarrei no braço dela e falei pra ela, pelo amor de Deus, me deixa morrer aqui. Eu tava literalmente morrendo. E aí me colocaram no oxigênio ali, cara, e eu comecei a falar com Deus, comecei a falar com a vida, né? Com esse ser que permeia tudo. E eu comecei naquele momento, a questionar onde eu tinha errado, o que eu fiz para merecer, né? E começou a vir as imagens, né? Assim, era quase Deus falando para mim assim, olha, tá aqui, ó, tu tava num caminho certo, tu foi pro caminho errado. E tá aí a consequência. E foi bizarro, cara, porque assim, eu tava mal no sentido que o médico do plantão, ele tava falando com a minha namorada e com o meu amigo ali, como se eu não estivesse ali, né? E eu lá com a máscara de oxigênio lá, sem enxergar. E eu só não queria morrer, né? Eu disse, olha, cego até eu aceito ficar, mano, mas deixa eu morrer. Eu tava pensando nisso, realmente. Negociando, assim, né? E o médico falando pra eles, olha, a situação dele é muito, muito difícil, não tem leito pra internar da UTI. Se ele não reagir nas próximas 24 horas aí, provavelmente é um caso dele pode vir a óbito, né, e tal. E ali eu decidi, cara, ali eu tava, eu ouvi assim, eu vi aquele negócio e disse, não, eu entendi, peço perdão e vou voltar a ser quem eu nasci, o meu projeto de natureza, que é o que eu estava executando até o momento. Então, assim, foi um deslize grave, né? Eu não gosto de contar, a minha história não é uma história de ascensão, assim, ela é uma história de cai muito forte, volta. E eu acho que quando tu tem um potencial grande, a vida é mais dura contigo. Porque ela olha pra ti e diz, olha aí, tu tá... E dá uma pancada forte, né? Na verdade, as superações vêm para quem tem resistência. Você nunca vai passar por situações que você não consegue suportar, entendeu? Isso vai te dando mais resistência e o porquê dessa resistência. Para você conseguir passar para frente. Como que você vai ajudar pessoas, vai guiar elas por um caminho que você nunca passou. Então, hoje as pessoas costumam olhar na internet a história de sucesso de alguém, mas elas esquecem de olhar o processo daquela pessoa. Uhum. Elas esquecem de olhar de onde aquela pessoa saiu, o que ela passou para conquistar o lugar que ela estava. Então, às vezes, nesses momentos de impacto, que a gente repensa as nossas atitudes, o que a gente pode fazer de diferente. E na tua história, no caso, você não queria seguir o mesmo caminho do teu pai. Uhum. Você podia aprender com o erro dele, para não cometer o mesmo erro. Então, acredito que esse ponto aí foi para que você realmente entendesse o teu propósito, que hoje quantas pessoas você pode salvar dessa vida, sem precisar estar no leito da morte, digamos assim. Exatamente. E ali eu consegui depois me recuperar. Do momento que eu tomei a decisão, isso é muito, muito legal também, né? Porque do momento que eu tomei aquela decisão de admitir aquele erro pra mim, de querer viver, de escolher a vida, eu comecei a melhorar. Então, assim, o médico falou 20 minutos antes, meia hora, que eu podia morrer naquela noite, e eu comecei a melhorar. O oxigênio ajudou, obviamente, também, Sim. né? Mas comecei a melhorar. A minha visão voltou. Eu fiquei uma meia hora sem enxergar. E eu imagino, eu tava... Naquela época, não sei se vocês lembram, dava AVC nas pessoas também, né? Então eu tava, será que eu tive um AVC no meio dessa convulsão, desse negócio que eu tive aqui? E aí comecei a melhorar. Só que tem uma coisa que acontece também com as empresas, né? Quando tem um líder na empresa e a relação da empresa com esse líder. Um líder doente, a empresa adoece também. Sim. Então, naquele momento, para quem é do transporte, lembra que do 21 de fevereiro, quando eu caí de Covid, até abril, quando eu voltei para a empresa, foi uma das maiores disparadas do diesel. O diesel estava R$13 e para nós da carga lotação, Luiz, o diesel é o principal custo. Então, se tu não cuidar, e o diesel disparou,
começou a custar cada vez mais caro, eu fora da empresa, a equipe não estava preparada, era uma equipe pequena, de 5, 6 pessoas, administrativo ali, 20 caminhões na estrada. E eu não estava preparada para aquilo, né? Quem negociava com os clientes, quem fazia toda essa parte era eu. Então a empresa começou a ir mal, começou a faltar dinheiro no caixa. E eu tinha uma pessoa no financeiro da minha extrema confiança que começou a dar um jeito não muito ortodoxo no caixa da empresa, eu diria assim, né? Começou a fazer algumas manobras para arrumar dinheiro para o negócio. E aí eu volto para a empresa e ali naquele retorno eu tinha azia, eu nunca tive azia. Eu ia para a empresa, começava uma queimação assim no esôfago aqui. E eu sentia, né, era a minha alma me informando, dizendo que, olha, tem alguma coisa errada por meio do organismo, né, que é o... E eu não conseguia, eu sentia que tinha algo errado, mas não conseguia entender. Até que um cliente nosso me avisou que tava aparecendo um monte de boleto em duplicidade no DDA deles. Então, essa é uma manobra que algumas empresas, quando começam a quebrar, fazem. Ela começa a emitir títulos contra o cliente não deve, para pegar crédito disso no banco, fazer caixa e tentar contornar a situação. Essa é uma das receitas para uma empresa quebrar. Quando começar a fazer isso, ela vai quebrar. E aí o que aconteceu? Eu não demorei a descobrir isso, né? O cliente me falou, levei umas 2 semanas investigando internamente até pegar o rolo, né? E aí dentro disso tinha desvio de dinheiro para conta das pessoas, tinha um monte de... não foi só a pancada da vida, foi a pancada na empresa. E ali foi, então, esse ano ali, 2021, foi o período, assim, de fundo do poço. E por que, né, hoje eu vendo isso na internet, essa história de conseguir fazer uma transportadora crescer, porque ali a gente foi pro fundo do poço de volta, de um jeito que nós ou a gente pedia falência, ou a gente entrava em recuperação judicial, ou a gente fazia uma recuperação extrajudicial, que era negociando com os credores, né? Então a gente optou pelo terceiro ponto, um rombo assim total que ficou entre duplicata emitida, entre imposto, devendo e coisa, de 3,5 milhões numa transportadora que faturava 7 no ano. Então era um rombo muito grande, né? A gente vendeu ativos, vendeu caminhões, colocou dinheiro em caixa, começou a operar e começou essas negociações, né? Que algumas a gente tem até hoje, negociação, pagando e resolvendo. Mas aí o que aconteceu nisso, que é o importante, né? Além dessa retomada devida, tinha que retomar a empresa. Então o trabalho era 24 horas, até hoje tá assim. Então naquele momento ali eu disse, cara, eu não vou quebrar. Era um medo, assim, de, cara, como é que eu vou botar fora 30 anos de trabalho do meu pai, 10 anos de trabalho meu? Não é possível que eu vou fazer isso, né? E foi um trabalho tão intenso de processos, de gente, de comercial, de encontrar gente boa para o negócio, que é algo muito importante. A gente trouxe muita gente boa para dentro do negócio. A nossa equipe foi fantástica nesse sentido, sempre agradeço eles. Eu tinha 4 pessoas junto comigo que estão até hoje nesse processo, que é a minha irmã, que estava entrando na empresa, coitada, entrando no meio do furacão. A minha irmã, o Leonardo, que é o nosso gerente comercial hoje, principal que tem lá hoje. O Patrick, que é o nosso controller hoje. Então o Patrick é o guardião para as coisas não dar errado, assim. E a Jordana, que está no financeiro hoje também da empresa aqui. Que é um talento lá dentro. Nós 5 juntos ali, mais os motoristas, né? Nós tínhamos o Daniel na estrada também, que hoje virou gestor de frota. Começamos a trabalhar, a pegar junto para reverter essa situação. E em 4 anos a gente conseguiu, assim, a nossa empresa, eu não posso, eu brinco que eu não posso nem dar medo. Às vezes vem grandes empresas, Tony, a gente quer consultoria, mentoria, tudo. Cara, nem sei te ensinar. A gente conseguiu crescer a empresa de 7 milhões ao ano para 70 esse ano vai ser. Mandando transporte não é um faturamento absurdo isso, entendeu? Mas é um crescimento muito considerável e forte e estruturado e organizado. Então me deu essa coragem de
de virar uma pessoa pública e começar a compartilhar sobre transporte, porque eu vi que dava para sair praticamente ali de uma situação falimentar para uma situação muito positiva em questão de 4 anos. Mas por quê? Porque eu mudei. E essa é a primeira coisa que tem que acontecer nas empresas. E o empresário, ele sempre quer mudar o outro. Sempre é o funcionário. Ele tem que treinar, né? Não, vai lá o fulaninho no curso, vai lá o outro, que eu já sei tudo. Então a mentoria ela surge para treinar o dono da transportadora. Tanto que, teve um tempo atrás que os nossos mentorados estavam passando o link das reuniões para os gestores e tal. Eu cortei, eu disse, olha pessoal, só vai entrar na aula da mentoria os donos e os sócios da transportadora aqui. Se vocês não mudar, não adianta ficar mandando os funcionários assistir as aulas. Eu vou fazer uma aula de gestão da manutenção, aí tu vai botar o teu gestor de frota. É bom ele aprender? É bom. Mas tu tem que entender primeiro. O transportador tem que entender, o empreendedor tem que entender. Então... Como que ele vai cobrar se ele não entende? Exato. E foi isso que eu aprendi ao longo dessa jornada. Tanto que a época que eu fui lá para a estrada, que eu falei antes, foi para... Os motoras falavam, não, telemetria não dá para fazer. E eu fui para a estrada e eu vi, não, telemetria dá, gurizada. Não é que não dá para fazer. Agora, tinha várias coisas que eles falavam também que não dava, que realmente não dava, né? Então, assim, e eu acho que o principal problema continua sendo o tratamento do motorista, da porta para fora do caminhão. Eu acho que o cara dentro do caminhão, ele é muito feliz. O problema é quando ele abre a porta e sai para fora, né? Então, assim, a trajetória toda do transporte foi essa, né? Então, agora a ideia é ajudar. A transportadora virou uma escola e a escola a gente vai ensinar para outras transportadoras. Perfeito. Então, né? hoje, para quem está nos assistindo, que tem caminhões, a partir de qual momento eles devem procurar o Tony para seguir os passos e não errar? Porque eu acredito que para uma transportadora dar certo, você tem que seguir processos. Sim. Você concorda com isso? Concordo. E eu assim, ó, se me seguir lá, eu já tento fazer conteúdo que entrega valor, né? Sim. Eu não faço conteúdo, pode olhar meus conteúdos, sempre entrega alguma coisa, não é um conteúdo só para vender. A não ser os anúncios, né? Os anúncios não estão no feed, anúncio... Primeira coisa, segue o Tony, o Léo Buzinho hoje está fazendo, né, trazendo a visão dele, é um pouco diferente da minha em algumas coisas, mas ele traz uma visão bacana do transporte, tu traz muito conteúdo também. Então, tem gente já... Isso é uma maravilha da nossa década agora, que tem gente falando de assuntos de graça na internet, tem YouTube, tem muita coisa para aprender que tu não gasta R$1, né? Então, basta o cara querer aprender. A gente fala, né? Muitas pessoas veem as grandes transportadoras, mas quem compartilha a história delas? Então, você está mostrando a raiz que qualquer um consegue. É só seguir os passos de quem já está naquele lugar que você deseja alcançar. Uma pergunta que eu quero te fazer também relacionado às entidades que você participava, que você começou a conseguir modelar aquelas empresas. Isso te ajuda também, esse ciclo de apoio? Sim, ajudou muito. Olha, eu acho que tu tem que ter um certo... O meio sindical, ele é um meio que tu tem que saber se movimentar dentro dele, né? E o meio sindical ajuda muito quem vai na humildade lá. Porque eu vejo pessoas que às vezes entram no meio sindical já com aquela intenção mais de sugar, vamos dizer assim, né? Aquela intenção de, eu vou entrar lá para ver, para aprender, ou para eu ganhar alguma vantagem. Mas quando tu entra com o chapéu de estudante dentro da entidade, tu vai conviver eu brinco com os tiozão do sindicato, né? Tu vai conviver com eles, tu aprende muita coisa só pelo convívio, né? Hoje eu entrevistei o Mira lá, o Mira, ele bem energético, assim, bem explosivo, né? E aí tu já aprende ali, conversando com ele, né? Olha, como é que esse cara se comporta. Olha, ele não gostou que eu perguntei isso. Por que será que ele não gosta disso que eu perguntei? Aí você vai explorando, né? Sim. E vai criando conexão. Mas onde eu aprendi, o meio sindical, ele é um meio importante para a gente estar por dentro do que está acontecendo, porque ali tu tem algumas informações antecipadas, tu sabe o que vai ser discutido, né? Olha, nós estamos com esse negócio das 11 horas agora. Quem está conectado no sindicato, participando dos eventos, não precisa nem estar na diretoria.
tá por dentro do que tá acontecendo. Então, tu consegue movimentar as coisas dentro do teu negócio. Esse exemplo das 11 horas. Tá acontecendo um movimento onde deve-se se flexibilizar as 11 horas para 8 mais 3, via acordo sindical. E isso já é um movimento para tu já levar para dentro da tua empresa, né? Olha, temos que cumprir as 11 horas, mas existe um horizonte onde vai dar para a gente fracionar esse descanso, então dá para a gente já começar a planejar isso. Então o meio sindical tem muito disso, muito conhecimento, né? Tem os eventos, você vem, nós estávamos aqui no Olhar Empresarial, no Seminário do Transporte. Então ele te dá esse gosto de tu estar participando das grandes decisões do setor, né? De estar participando. E também é uma escola para quem sabe usar. Porque talvez não dentro do sindicato, mas com as amizades que eu fiz lá no sindicato, eu fui para dentro das empresas né? Vou citar aí vários amigos que me ajudaram, o Diego Tomás, da Tomás Logística, o Eduardo Richter, da TransVR, o seu Sérgio Gabardo. Então foi literalmente um padrinho, assim, para nós. E quando eu tava ali nessa crise 21 para cá, ele bancou caminhão, comprei caminhão dele, pagando para ele, e negócio entre nós, né? Eu não tinha crédito e ele me deu esse apoio. Então, assim, olha o valor disso, né? Mas eu não fui lá pro sindicato em 2018 pensando, eu vou ficar amigo do Gabardo para ganhar alguma vantagem. Não, eu me conectei com ele pela nossa história, adoro ele, e isso me gerou negócio com ele. Poderia não ter gerado, tá tudo certo, né? Mas essa intencionalidade tu não pode entrar no sindicato, de entrar querendo ter vantagem. Mas se tu souber te relacionar e conseguir ter o carisma ali, a empatia das pessoas, os grandes querem ajudar os pequenos. Com certeza. Geralmente os grandes brigam entre os grandes e os pequenos brigam entre eles e com os grandes e com todo mundo. Então, e o transporte tem isso, né? O nosso setor, ele é muito deixado de lado, ele virou o saco de pancada nos outros setores, porque a gente não sabe vender a nossa história também, né? A gente não sabe contar. As pessoas ficam impressionadas, né? Quando eu comecei as entrevistas que eu faço no Instagram, o pessoal vinha, mas os meus amigos que não eram do ramo, mas tem empresa com 300 caminhão? Tem com mais caminhão, né? Então, o Brasil não tem a dimensão do que é esse setor. Eu acho que agora começou um movimento com várias pessoas. Os motoristas, fiquei muito feliz ontem lá na audiência pública que tinha motoristas lá falando né? Olha, isso aqui não serve para nós. Porque senão fica o empresário falando em nome do motorista e não dá certo. Parece que tu tá querendo enganar alguém. Agora, quando vem o motorista e diz, olha, isso aqui não faz sentido nenhum. Entrevistei o Rabuja hoje lá, ele falando, cara, eu trabalho só como MEI na comissão. Né? E aí se tu vai explicar isso, né, aqui em Brasília, olha, os caras querem trabalhar como MEI, eles não querem trabalhar como CLT. E aí tem essa coisa do Estado querer escolher, né, pra como vai ser. Mas eu acho que a gente tá num momento muito legal do transporte, que tá surgindo essa exposição no setor comigo, com a Paula, com o Leonardo, com vários outros que estão trazendo, né? Os motoristas já estão há muito tempo também, muito antes dos empresários irem para a rede social, os motoristas já estavam também. Então, esses motoristas que estão botando a boca no trambolho aí mesmo, o Patrola estava lá ontem, e tá tendo esse movimento da gente realmente ter um setor mais forte ali na frente, né? Acho que precisa. E a gente só vai conseguir levar a transformação se todos estiverem unidos. Então, tem que tirar aquela resistência que todo mundo fala, sindicato, entidades estão aí para sugar, para roubar da gente. A gente está levando informação correta, que as entidades estão aí para ajudar os caminhoneiros, para ajudar o transportador. Então, como que eu vou lutar pelos meus direitos se eu não faço parte de nenhuma entidade? Quando eu não me posiciono, eu deixo que o outro decida por mim. Então, ontem a gente viu a audiência pública. Tinha caminhoneiros? Tinha. Mas e quantos estavam lá? A gente precisa que eles participem mais. Sim, tinha que estar lotado naquela sala. Porque senão é fácil reclamar. Chegar lá na internet, nenhum desses nos representa. Então, quem representa? Cadê o seu representante? Onde ele estava? Então, eu já estou aqui aproveitando,
convidando você que está nos assistindo, faça parte, se posicione e lute pelos seus direitos. Mas lute sabendo pelo que você está lutando. Não seja Maria vai com as outras. Senão aí não resolve nada. Senão fica aquela... Eu vejo que acontece muito dentro do nosso setor, é aquela... É uma disputa entre o motorista seletista, né? O motorista... Aí tem o autônomo nessa história. Aí tem o pequeno empresário. Aí tem o grande empresário. E nas lutas pelos direitos do setor, esses 4 entes, vamos dizer assim, tem que estar unido. Exato. E depois aí resolve o problema dentro de casa, entendeu? Mas hoje não acontece isso. Hoje é uma rivalidade entre todo mundo e não pode ser assim, né? E outros setores já provaram isso. Não estou inventando uma coisa, vai dizer, Tony tá sendo idealista, tu tá sendo... não existe isso. Pergunta para os médicos se não existe. Pergunta para a indústria se não existe. Será que nos posts lá do João Adib tem os funcionários dele xingando ele, que nem tem nos das transportadoras? Não é? Os outros setores estão unidos. Então, o nosso setor é muito rabugento, assim, de certa forma, né? De ficar um acusando o outro das coisas. Então, tem que mudar isso, tem como mudar. A gente está aqui para ser uma engrenagem, todos caminharmos e andarmos alinhados para o mesmo propósito, né, gente? Então, a gente Falei pra caramba que já tá terminando. A gente está finalizando o nosso episódio. Tony, você quer finalizar aí com alguma dica, alguma mensagem que toque o coração de quem está nos assistindo depois de conhecer a sua história real, né? Porque a gente tira aquela imagem que criamos de ver o Tony lá na rede social e nem imagina as dificuldades e os processos que você passou, que muitos outros empresários que podem se identificar, né? Nessa história. Quem olha o Tony de Eterno em Brasília não viu os perrengues tudo, gurizada. Mas assim, a minha mensagem eu fiz uma reflexão um tempo atrás sobre investigando assim a fundo, mas o que fez a coisa funcionar e dar certo depois de 12 anos à frente da empresa, 12 anos de carreira. E no fim das contas, eu vou ter que voltar num papo de coach. Que é, cara, tu tem que acreditar em ti. A primeira coisa é essa. Acredita que tu pode. É um papo muito de cor, mas é a maior verdade. Se tu não acreditar que tu pode, é como eu contei pra vocês antes. Nem minha mãe e minha irmã eu acho que acreditavam. E todo mundo tinha razão. A credibilidade que eu tinha construído até ali era nenhuma. Era um gurizão irresponsável lá. Mas eu acreditei. E aí, como eu acreditei, começou outras pessoas a acreditarem quando elas começaram a ver dar certo, né? A minha avó tá morando vou falar rapidinho, minha avó tá morando com a minha mãe agora, que o companheiro dela faleceu, enfim, minha mãe tá cuidando dela. A minha avó tava vindo pra cá, eu passei na casa da minha mãe pra dar um abraço nela e na avó. Eu disse, tô indo pra Brasília e tal, tô indo pra Porto Alegre, dar uma correria. E aí a avó disse, olha, guri, eu não acreditava em ti, ó. Eu não sabia que tu ia dar certo, sim. Tô feliz de ver. Tá bom, vó. Tá bom. Eu também não acreditava. Quase ninguém acreditava, só eu que acreditei. Então tem que acreditar. Vai montar. O pessoal pergunta, vou começar no transporte. Eu brinco, não comece, porque o setor é meio ruim. Mas, cara, se tu vai começar um negócio, acredita. E vai atrás. Acredita que dá certo e vai atrás de conhecimento. Sem conhecimento, tu não consegue ir adiante. Não adianta, por mais vontade que tu tiver na vida, se tu não tiver conhecimento de como fazer, tu não vai conseguir também. Então, tem que ter vontade, tem que ter conhecimento e tem que trabalhar duro. 24 horas, 7 dias por semana. Às vezes tem que tirar férias, tem que dormir, essas coisas, mas quando tem que entender os momentos que assim, agora eu vou focar. Agora eu vou focar. Então, o momento que eu estou vivendo agora, por exemplo, eu vi essa oportunidade, né, da exposição Instagram, exposição programa de mentoria, negócio digital, um negócio que eu sempre achei muito legal, assim, um modelo de negócio bacana, que tem muito espaço para crescer. Só que assim, eu estou trabalhando 24 horas por dia. Estou com dificuldades para dormir atualmente.
Isso é saudável? Não, mas existe um discurso de que tu tem que ter um equilíbrio, tu tem que ter o equilíbrio, mas às vezes tu vai desequilibrar a tua vida e tu vai reequilibrar ela. Mas quando tu tem a oportunidade, tu tem que aproveitar e tem que fazer ela acontecer. E tu não pode ter culpar nesse processo, sabe? Porque às vezes tu vai ter que entregar mais. E se tu começar a mover culpa em ti, mas eu devia estar tirando férias, eu devia estar tendo mais finais de semana sem fazer nada. Mas é o que tu faz no teu tempo livre que determina o resultado que tu vai ter. Então, se tu não saber usar o tempo livre também, tu vai a baile. Então, para concluir meu raciocínio aqui, tá? Vontade, conhecimento, tempo livre, tu tem que saber administrar, porque senão tu cai em vício, cai em coisa errada, ou tu acha que não precisa ser nada grosseiro, coisa errada, mas tem gente que passa o final de semana deitado vendo Netflix, né? O quanto que isso agrega para ti. Saber administrar o teu tempo livre e ouvir a tua intuição, né? Ter uma conexão com Deus, uma conexão com a alma, porque Deus sempre, a tua alma vai te dizer o que tem que fazer, a tua intuição vai te dizer o que tem que fazer. E às vezes na barulheira, na confusão do dia a dia, tu não consegue ouvir. Então tu tem que ter o teu momento de conexão com a tua alma, com Deus, teu momento de deixar a vida fluir, né? É isso aí. Então, aqui a gente teve hoje uma história muito valiosa, com muitas dicas importantes do que você não deve fazer, principalmente. E principalmente o que você deve fazer, o caminho que você deve seguir. E a gente sempre sabe na nossa intuição o que é errado e o que é certo. Então, não coloque a culpa nos outros, seja responsável pelos seus atos. E você determina e cria na sua mente onde e o que você quer fazer. Então, primeiro você conquista na mente e depois vai trabalhar para conquistar aquilo no nosso mundo físico. Então, Tony, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que vai tocar muitas vidas. Eu já quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou da história do Tony, o que agregou, se você se identificou, qual é a sua história, que a gente pode levar mais conhecimento para você conseguir vencer as suas dificuldades. E o mais importante, estejam com pessoas que querem evoluir, não pessoas que reclamam, não pessoas que sempre estão desgostosas da vida, né? Então, hoje você tem conteúdo de valor, conteúdo gratuito que você pode mudar o seu futuro. Então, é esse o recado que a gente tem para deixar aqui para vocês. Muito obrigada por participar do Seja Águia e Seja Águia voando alto com quem voa alto também. Obrigado, Tony. Maravilha, obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Isso aí, bom ver paixão, propósito e trabalho, né? Muito bom, satisfação ter você aqui, cara. Valeu, querido. Valeu. Tamo junto. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, pessoal.